Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu senti a necessidade de falar um pouquinho sobre coesão e coerência, porque essa é a base para a gente fazer uma construção de texto legal, tá? Para que a gente saiba construir um texto, a gente tem que procurar entender como é que se faz. A coesão, ela trata da estrutura textual, estrutura que um texto tem que ter, com os seus conectivos. E a coerência, ela é a lógica do texto, né? Porque ao ler o texto, você tem que haver uma lógica. Dentro dessa estrutura, né, da coesão, nós temos diversos conectivos que vamos usar, né, que nós também vamos ver aí mais para frente, tá? Como advérbios, pronomes. Eu coloquei aqui um conceito básico, conceituando. Nós temos as palavras. Das palavras, a gente faz um conjunto de orações. Do conjunto de orações, a gente forma os períodos. Dos períodos, né, dos diversos tipos de períodos, eu formo o meu parágrafo. O parágrafo, né, com os diversos tipos de parágrafo, eu formo um texto, né, que é como se eu estivesse tecendo, né. Então, eu formo esse texto. E para que esse texto tenha coerência e coesão, ele tem que ser bem combinadinho, né? Aqui eu estou explicando o que é a coesão. É como articularmos as palavras, as frases, os parágrafos e o texto como um todo. Essa articulação se dá por meio de conectivos, conjunções, preposições, pronomes, artigos, advérbios e do léxico. Léxico significa palavra, tá, gente? Vou dar um exemplo aqui. Meu avô está doente, o velhinho é fraco. Eu substituí aqui a palavra avô pelo velhinho. Notaram que ficou bem fácil da gente ler, né? Esses são sinônimos. Aqui, logo abaixo, eu tenho tô falando sobre a coerência textual, que é a lógica das ideias, tá? Ela não pode haver contradição na coerência, ela tem que ter sentido, o texto tem que ser repleto de sentidos. Eu vou dar um exemplo aqui de falta de coerência. Eu estou morrendo de fome por causa do excesso de comida na minha despensa. Preste atenção, se eu estou morrendo de fome, então por que eu estou falando que tem excesso de comida? Não tem uma coerência, certo?